Notícia boa aí, cadê a missionária Jane? Cadê ela? Vi ela aí, no banheiro. O prêmio estava sendo. Está chegando essa semana que vem mais 5.000 folhetos aqui para a igreja em nome de Jesus. Mais 5.000 folhetos chegando aí, irmão. Para poder anunciar aqui nas portas da igreja, lá embaixo, e onde o Senhor mandar em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, igreja? Com muita alegria. Quero chamar aqui à frente o nosso presbítero, Damasceno, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Toma o Senhor teu filho pelas tuas mãos. Mais uma vez, Senhor, seja com ele. Fala conosco, meu Pai. Não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas o que precisamos no nome de Jesus. Amém. Presbítero Damasceno, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Abra comigo sua Bíblia numa passagem bastante conhecida. Gênesis, capítulo 12. Glórias a Deus. Aprove ao Senhor colocar essa palavra em nossos corações para que possamos estar falando com a amada igreja nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Não se esquecendo que a palavra de Deus se renova dia após dia. Amém? Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12 nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos hoje, amado, falar um pouco da história deste homem, né? Em nome de Jesus. No título aqui da minha Bíblia está escrito: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Versículo 1 nos diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como foi se falado, amado, é uma palavra bastante conhecida da amada igreja, do povo do Senhor. Mas chamou a minha atenção nesta noite, amado, essa passagem, porque Deus ainda, amado, opera milagre, Deus ainda realiza promessa, Deus ainda faz acontecer o que Ele tem preparado para nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique, aleluia, atento, porque Deus fala para Abraão, dizendo: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar. Deixe já uma reflexão para mim e para você. Será que você, aleluia, já abençoou alguém e a bênção chegou até você? Ou será que você talvez já amaldiçoou alguém e a maldição chegou até você? Porque quem está dizendo isso não é o homem, é Deus que está falando: eu vou abençoar quem te abençoar. É só a gente parar e ver em nossa volta, amado, que o povo cristão, ele é muito atacado, ele é muito, lança-se sobre a vida dele maldição. Mas todavia, aquele que está amaldiçoando, é só olhar para a vida dele que você vê que a vida dessa pessoa não está muito boa, está torta, está no fundo do poço. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a misericórdia do Senhor ainda está de pé para alcançar esses, amados. Mas o que importa é eu e você estarmos de prontidão orando por ele. Amém? Em nome de Jesus. Amado, eu botei ali, ó, a origem de Abrão. Abrão estava onde? Em Ur dos Caldeus, né? O nome Abrão significa pai exaltado ou pai elevado. Tá? Esse é o nome de Abrão, o significado dele. Também nos diz assim, ó, Deus chama pessoas comuns.
pessoa comum, mas que estava no meio do seu povo. Abraão não começa como herói espiritual. Eu e você não começamos nossa trajetória, amado, de vida na casa do Senhor como um herói espiritual. Temos que passar por onde? Por um processo. Ele vem de uma família comum em uma terra idólatra. Isso mostra que Deus chama pessoas imperfeitas e inicia o processo de transformação. Deus inicia o processo de transformação na vida daquele que ouve a voz dele e que anda, que tem que andar. Lição que aprendemos com isso é o quê? O ponto de partida não define o fim. Aonde você está, como que você está, não vai definir o seu fim lá na frente, porque quem está te chamando não é o homem, quem está te chamando é Deus, e garante. O Senhor diz: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou cumprir o que eu tenho falado, eu vou cumprir o que eu tenho prometido, mas é necessário fazer o quê? Andar. O segundo ponto, amado, é o chamado de Deus na vida de Abraão. A fé em Jesus é dar passos sem ver tudo. Caminhar com Jesus, amado, é você obedecer mesmo que na sua frente esteja barreira, esteja espinho, esteja fogo, esteja fornalha, esteja terremoto, esteja tempestade. Mas o que importa é você andar, começar a andar com o quê? Com Jesus, porque Ele garante. Deus não mostra todo o plano. Deus, na nossa caminhada, amado, e vida da nossa caminhada, Ele não mostra tudo que vai acontecer em nossa vida. Mas uma coisa Ele fala: apenas vai. Apenas Ele fala: vai, anda, eu estou contigo, apenas manda ir. Abraão obedece sem saber o destino final. Abraão sai de sua parentela, com o texto que nós lemos. Ele sai, ele obedece a voz de Deus, e a igreja do Senhor, ela já sabe o seu final. Qual é o final da igreja, amado? Qual é o final da igreja, amado? É a vida eterna, é o novo céu, é a nova terra. A igreja já sabe. Mas será que estamos preocupados com isso, ou estamos mais preocupados com as coisas deste mundo, amado? Cuidado, porque a própria palavra nos diz que aonde está o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Se o meu coração estiver nas coisas deste mundo, amado, não prevalecer nas coisas de Deus, vai dar ruim para mim. Eu preciso fazer uma auto-reflexão, eu preciso me examinar. Para quê? Para que eu não venha ficar, para que eu não venha padecer, mas que eu venha fazer o quê? Alcançar, aleluia, a vitória que Deus tem. Porque combati um bom combate, encerrei a minha carreira, não é isso? E alcancei. Olhando para o alvo, olhando para o alto, esquecendo das minhas coisas que para trás ficam. Eu não posso ficar parado, mas eu tenho que fazer o quê? Caminhar diante do Senhor. Lição que aprendemos é: fé é confiar em Deus, mesmo quando o caminho não está claro. A fé, amado, que move a mão de Deus é nós, a igreja, caminhar em caminho que aos nossos olhos parece escuro, parece que está tudo ruim, parece que está tudo difícil, mas a fé que move a mão de Deus, que Deus nos dá, faz nos caminhar. Marcha, anda. O povo de Israel está de frente ao mar e vem um faraó com seu exército para querer acabar com todo mundo. E o Senhor fala o que para o povo? Moisés fala para que meu povo marche. Para o meu povo marche. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, a gente vai ver que se o povo marcha, meu pastor, o povo anda por cima das águas. O povo anda por cima das águas. Só fala para o meu povo: marche. Mas o povo ainda para, o povo ainda tem medo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ainda usa os seus e faz Moisés tocar nas águas. E as águas se abrem, amado, e o povo passa. Não tenha medo, amado, das promessas de Deus sobre a tua vida. Confia, creia, porque fiel é Deus e Ele te garante que você vai chegar lá. Ele te garante. A promessa, segundo, terceiro tópico, a promessa
Abraão esperou. Abraão esperou alcançar a terra que Deus tinha prometido. Mas ele foi. E você e eu, por que estamos parados? Foi chamada a nossa atenção no culto, se eu não me engano, no culto anterior, em respeito de quê? De Elias, que saiu da caverna. E nós, será que vamos continuar ou será que vamos sair? Ah, mas a promessa, como é que ela está? Não te apressa, confia em Deus, continua andando, prossegue teu caminho, porque fiel é Deus que tem prometido. Abraão recebe a promessa, mas vive como estrangeiro na terra prometida. Gênesis 12. A nossa lição que aprendemos é: nem toda promessa é imediata. Nem tudo que Deus tem nos prometido, mas vai ser assim, ó, no estalar de dedo. Mas vai fazer o quê? Aprender a esperar faz parte da fé. Tem a promessa de Deus, amado. A promessa é marcha. A promessa é vai. A promessa é vem. A promessa é vou te dar. A promessa é tu vai alcançar. A promessa é tu vai chegar em lugares altos. Mas é necessário acreditar e não, ela não vai ser de imediato. Ela não vai ser instantânea. Ela tem um processo. E assim Abraão prosseguiu nesse processo, mano. E por que eu e você não queremos passar por esse processo? O porquê, mano? Por que nós não queremos passar? Não se esquecendo, amado, que quanto mais passamos no processo de Deus em nossas vidas, mais nos aproximamos de Deus e mais as promessas de Deus se realizam, amado. Olha para as promessas que Deus tem na sua vida. Tenta lembrar quanto que Deus te prometeu. Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15, 50, 300 anos. Não importa o tempo, mas o que importa é que a promessa ainda está de pé. Mas agora a pergunta é: será que nós estamos de pé diante do Senhor para alcançar a promessa? Será que temos, amados, nos preparado para alcançar essa promessa que Deus tem para nos dar? Irmão, alô, Abraão e Ló é o quarto slide. É escolha feita com maturidade espiritual. Irmão, acredito eu que tem poucos irmãos, amado, que começaram essa caminhada agora. A maioria de nós aqui já precisamos ter essa maturidade. Precisamos exercitar essa maturidade espiritual de quê? De acreditar. O que Deus tem falado é fiel, amado. Não é o homem que está falando, é a palavra de Deus. Tem crédito. A palavra do Senhor diz assim, ó: não julgueis quem? O profeta. Não julga o homem, não julga a mulher que está aqui pregando a palavra, mas julgai-vos a palavra de Deus que está sendo lançada sobre a tua vida. Aí, fazendo isso, você vai fazer o quê? Você passa a ter maturidade espiritual e você vai fazer as suas escolhas, mesmo que aos seus olhos pareça tudo fechado, mesmo que aos seus olhos pareça o fundo do poço, mas a sua fé que move a mão de Deus vai fazer você fazer assim, olha, como já foi se falando aqui: elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor dos Exércitos. Isso é a fé, amado. Abraão deixa Ló escolher primeiro, demonstrando humildade e confiança em Deus. Está lá em Gênesis 13, 9. Essa passagem aqui, amado, é bem interessante, porque houve-se uma guerra, houve-se uma disputa, houve-se briga entre os pastores de Abraão e os de Ló. E Abraão chama Ló: meu filho, espera aí, não é assim, vamos resolver aqui. Faz o seguinte, escolha espiritual com maturidade. Olha, se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas escolhe hoje. E se cantava o que era? Abraão tinha entendido que a bênção, que a providência, que milagre, que promessa não estava naquilo que ele pensava, mas estava na mão de Deus, que estava em seu favor. É por isso que ele escolheu. Escolhe hoje. Escolha, amado. Dois pensamentos não dá.
Ou é Deus ou é Baal? Para onde você quer ir? Vai dar uma cena, está difícil, está complicado. A nossa pastora deu um exemplo aqui da pessoa que já tinha buscado em vários lugares. Ou é Deus ou é Baal, amado. Como que estamos aqui? Vemos a escolha. Lição que aprendemos é: quem confia em Deus não precisa disputar ou agir por ganância. Você tem confiado em Deus, amado? Mas será que nós, a igreja de Cristo, no tempo que nós estamos vivendo, será que temos confiado em Deus somente de boca? Ou temos confiado em Deus nas nossas ações, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, naquilo que temos alcançado, ou que estamos para alcançar? Será, amado? Foi dado outro testemunho aqui, de que antes eu não estava conseguindo, mas quando eu passei a confiar, quando eu passei a obedecer, o milagre aconteceu. É o que, amado? Não precisa confiança em Deus, não precisa disputar, não precisa disputar com o irmão, amado. Faça o que Deus tem te garantido, faça o que Deus tem te chamado, aonde Deus tem te colocado, cumpra com zelo, cumpra com responsabilidade, porque Ele vai cumprir o que Ele tem te prometido. Ele vai, amado. Passa aí, meu irmão. Aliança com Deus, fé que gera relacionamento. Como é, amado, que nós estamos diante do Senhor, nosso relacionamento com Ele? Como é que estamos? E uma das maneiras de relacionarmos com Deus é através da onde? Através da oração. Será que temos orado? Será que temos nos entregado verdadeiramente em orar a Deus? No Velho Testamento nós vemos que o povo, amado, orava nos montes, orava em caverna, não é isso? Orava no templo. Mas chegou o Senhor Jesus, amado, falou o seguinte: o pessoal, é o seguinte, não é em monte, não é somente lá, não é somente na caverna, não é somente no templo, é em todo lugar. Orai sem cessar. Tenha um relacionamento, amado, crie esse relacionamento com Deus, assim como você tem se relacionado com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos. Ou melhor ainda, tenha esse relacionamento melhor ainda, porque Deus é fiel, é o único que não vai te deixar, é o único que não vai desistir de você. Pode a mãe, pode o pai, pode o irmão, pode a irmã, pode todo mundo deixar você de lado, mas Deus nunca vai desamparar os seus. Cria esse relacionamento. Deus sela uma aliança e declara Abraão justo por causa da fé, não por causa das obras. Vemos ali, Gênesis 15, 18, que Deus vai fazer uma aliança com ele. Deus, Abraão, eu estou contigo, anda na minha presença e ser tu perfeito. E Deus cumpre, amado. E Deus, por não achar ninguém na terra para fazer o juramento, Ele faz o quê? Eu juro por mim mesmo. Olha que interessante, amado. Olha que coisa, amado, que Deus olha e Abraão passa a se tornar o quê? Justo. Não pelas obras dele, mas por ele acreditar. Somos justificados em Cristo, amado, através da nossa fé. Se nós não tivermos fé, como um grão de mostarda, a nossa justificação não vai ser válida. Precisamos nos examinar e vermos como que estamos no tempo que estamos vivendo. O Deus que operava milagre na vida de Abraão é o Deus que opera milagre hoje. O porquê que Abraão viveu milagre e nós não vivemos hoje? Por quê? O relacionamento com Deus. Como é que estamos, amados? Nosso relacionamento com Ele. Lição que aprendemos: Deus busca relacionamento e não perfeição. Quando eu e você, amados, estivermos perfeitos aos olhos de Deus, Ele nos leva, amados, porque se ficarmos, a gente vai se perder. A gente pode se perder, corre o risco de se perder. Mas enquanto essa perfeição não chega, amado, se relacione, crie esse relacionamento com Deus, crie
amado, hoje, amanhã, até esquece o que passou. A partir de hoje, crie. Abraão, amado, eu não sei se Abraão acreditava já nesse Deus lá no passado, mas quando Deus se manifesta a ele ouve e ele vai. Ele ouve e ele vai. E hoje Deus tem falado, amado, com cada um de nós de uma multiforma. Mas será que nós temos dado ouvido à voz de Deus? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está usando o jovem, o Espírito está usando a criança, o Espírito está usando o pastor, o Espírito está usando o presbítero, o Espírito está usando a missionária, o Espírito está usando o irmão. Mas será que temos ouvido? Será que temos dado crédito ou temos julgado o irmão? Cuidado, amado. Mas faça o quê? Crie um relacionamento com Deus. E também, amado, nessa caminhada de Abraão, aprendemos com ele que Ismael nasce a tentação de ajudar a Deus. Observa que Abraão, no seu relacionamento com Deus, amado, mesmo assim, ele tem seus momentos de fraqueza. E ele olha a situação e ele fala, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, eu tenho que melhorar aqui. Ele entra numa conversa, ele bate um papo, dá para entender que ele entra. E faz o que com Sarai? Sarai entra para ele e fala, Abraão, está difícil, eu não posso, já estou velha, estou estéril. Mas eu tenho um aí, olha, que pode nos dar um filho, que pode cumprir essa promessa. E ao olhar os olhos humanos, amado, parece ser bom. Mas a palavra do Senhor nos diz, amado, que há caminhos que aos olhos humanos parece bom, mas que no final dele é morte, amado. Creia em Deus, confia em Deus, não tente atalho, não crie atalho, mas fica firme na promessa de Deus, porque fiel é Ele. Abraão tenta cumprir a promessa pela força humana, está lá em Gênesis 16. Ele tenta cumprir a promessa, amado, porque queremos dar jeito. Já foi dado testemunho aqui, se eu não me engano, no culto anterior, amado, que enquanto não foi se entregue na mão do Senhor, nada acontecia. Tentando dar jeito com as próprias mãos. Quanto mais a gente tenta, amado, do nosso jeito, com as nossas próprias mãos, mais fica difícil. Mas quando verdadeiramente abrimos nosso coração, Senhor, toma aí, Senhor, está contigo, eu entrego nas tuas mãos, toma aí, Senhor, direciona, providencia, faça a tua vontade, o milagre acontece. O milagre acontece, amado. Lição que aprendemos é: agir fora do tempo de Deus gera consequências, mesmo com boas ações. Gera consequências, amado. Quem não se lembra aqui da Arca da Aliança? A Arca da Aliança está indo para Jerusalém, está puxado por carroça, por boi, e a bicha vai se balançando e alguém chega, dá para entender que está de boa intenção, porque vai cair da carroça. A pessoa vai lá, põe a mão, diz que põe a mão, amado. A palavra diz que é fulminado na hora. A palavra diz que é fulminado na hora. Então, amado, não haja, espere em Deus, aprenda, vamos aprender a esperar em Deus a direção para as promessas que Ele tem em nossas vidas. Deus tem promessas, amado, em nossas vidas. A gente precisa aprender a esperar o caminho, a hora certa, o momento certo de agir. Só que o tempo de pregar, o tempo de anunciar, o tempo de ir, o tempo de falar é agora, é no tempo e fora de tempo. A ordem que está sobre a igreja é o quê? Ide, pregar o evangelho. Agora as promessas que estão na minha vida e que estão na sua vida precisam ser concretizadas mediante o nosso ir, o nosso esperar. Senhor, não chegou hoje, mas eu creio que amanhã vai chegar. Senhor, não chegou hoje, já tem 5 anos. Não chegou hoje, mas amanhã vai chegar. Amado, é muito lindo, amado.
testemunho que a gente ouve. E por que a gente não quer dar o testemunho da gente mesmo? Eu vi o testemunho da mulher, a mulher chegava lá no culto, sentava numa cadeira e botava no outro uma Bíblia. E a mulher chegava e falava: quem está sentando meu presbítero? Aí a mulher chegava e falava: mas só tem uma Bíblia. É pela fé, deixa a cadeira vazia. A Bíblia está aí, ele vai sentar aí. O marido dela lá prestava para nada, tudo largado, tudo abandonado, usado pelo samurai lá. Mas a mulher cria, amado, a mulher pregava, a mulher esperava na promessa de Deus, amado, porque aquele que espera alcança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a mulher começou, amado, a pregar, a mulher começou a falar, a mulher que reservava aquela cadeira. Isso é que aconteceu, amado. Adivinha? No belo dia, amado, está lá o varão sentado, está lá o varão ouvindo a palavra, está lá o varão sendo transformado, está lá o varão, amado, sendo separado para a obra. Daqui a pouco o varão está sendo um obreiro, daqui a pouco o varão está sendo um diácono. E aquela profecia que ela tinha falado, a promessa que estava sobre a vida dela, Deus cumpriu, que chegou o tempo, chegou o momento que vai sair agora do diaconato, vai vir como presbítero. E assim se cumpriu, amado. Por que se cumpre em um e não cumpre no outro? Porque a minha fé talvez esteja devagar. Talvez o meu relacionamento com Deus não esteja, começou bem, mas vendo que Deus não estava fazendo nada no meu tempo, comecei a retroceder. E aí, amado? Aí eu vou viver, sabe como? Olhando para o meu próximo, vendo o milagre de um, vendo o milagre de outro, vendo isso, e eu chorando, e eu reclamando, e eu murmurando. Não, amado, vamos juntos em nome de Jesus. Aprendemos ali também outro ponto, amado, que Deus muda. Novidade, nova identidade espiritual. O nome de Abraão passa a ser Abraão, significando pai de muitas nações. Deus prometeu em Gênesis 12, amado: sai da tua parentela e vou te mostrar, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus muda o nome antes da promessa se cumprir. Amado, confia que a promessa vai, mas também, amado, permaneça no propósito. Permaneça no propósito que você foi chamado. Não pare, não desista. Mas a promessa não se cumpriu, não se preocupe com a promessa. Deus vai cumprir, mas Ele quer que antes que se cumpra, passe no processo. Acompanhe o processo. Não desista. Aos olhos parece bom, não vá. Aos olhos parece ser um manancial, não entra. Mas espera em Deus. Espera em Deus. Lição que aprendemos é: Deus não chama pelo que seremos, não apenas pelo Deus. Lição: Deus nos chama pelo que seremos. Pelo que seremos, não pelo que somos hoje. Hoje somos o que, amado? Talvez um derrotado, talvez um fracassado aos olhos de muitos, mas Deus nos chama por isso. Deus nos chama pelo que seremos o que? Seremos príncipes, princesas, seremos co-herdeiros das promessas do Pai, seremos cidadãos do céu, seremos, amados, príncipes e princesas, seremos, amados, aleluia, junto com Cristo reinando nessa terra. Então permaneça firme nas promessas, porque Deus chama. Aleluia. Segundo outros pontos, Abraão, na sua caminhada, aprende a interceder pelos outros. Um dos exemplos é Sodoma e Gomorra. Quem não se lembra dessa passagem? Abraão intercede mostrando o coração de Deus. Quando eu e você, amado, estamos intercedendo por aquele pecador, não é para o seu irmão, pelo seu irmão somente, não é pelo seu ente querido, que também pode ser que seja um pecador, mas é do seu sangue. Abraão está intercedendo Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede, amado, para aquele povo. E
a intercessão desse homem é o que? Senhor, se tiver lá 50, tu vai destruir Sodoma e Gomorra por causa disso. Se tiver 50 justos lá, o Senhor fala o que, amado? Olha só que intimidade, amado. Olha só que relacionamento que o homem tinha, que aprendeu a ter no decorrer da sua caminhada. Como é que estamos, amado, nossa caminhada com Deus? Será que temos aprendido dia após dia? Ou será que temos negligenciado o aprendizado? Abraão aprendeu, amado, que fez ali, ó. Abraão intercede, mostrando o coração de Deus. Abraão entendia o coração de Deus, amado. O coração de Deus é de misericórdia, o coração de Deus é de amor, amado. É de justiça. Mas antes que chegue a justiça, vem a misericórdia, vem o amor de Deus em favor dos seus. Mostrando ali, ó, mostrando que tinha misericórdia e justiça em seu coração pelo próximo. Senhor, se tiver 20, tu vai destruir? O Senhor fala para Abraão: não, Abraão, se tiver 20 não vou. Se tiver 10, Abraão, se tiver 10, eu não vou destruir aquela cidade. Será que tem, amado? Ô glória, agora eu vou pegar e tocar na ferida. Será que nós aqui nesse local, amado, temos sendo justos diante do Senhor? Será que a quantidade de gente que temos na casa do Senhor, será que estamos verdadeiramente sendo justos diante do Senhor? Examina você mesmo, em nome de Jesus. Pessoas de fé, lição que aprendemos, pessoas de fé se importam com os outros e clamam por eles. É muito constrangedor, tá? A gente aqui na casa do Senhor vê, vamos orar um pelo outro, e a gente vê no semblante. A gente vê no semblante. Não, por aquele não. Por aquela não. Eu não vou lá não, não vou cá não. Não, amado. O coração de Deus está sobre a sua vida. Paulo declara: não vivo mais eu. Será que é só Paulo? Será que essa passagem que Paulo está dizendo, será que é só ele lá que está vivendo? Ou será que Cristo está na minha vida? Será que Cristo está na vida da igreja? Paulo está sem entender, mas muitos acreditam que é só para aquela época, meu pastor. E não para os tempos atuais. Não, amado, aquele que tem relacionamento com Deus vai declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia, se Cristo vive em mim, eu vou interceder pelo meu irmão. Por quê? Porque o novo mandamento eu vos dou, que amei-vos uns aos outros, não como vós mesmos, mas como eu amei a vós. E o amor de Cristo, amado, por minha vida, pela tua vida, foi o amor sacrificial, foi o amor que não desistia, foi o amor que perseverava, foi o amor que alcançava, foi o amor que abraçava, era o amor que não julgava, era o amor que espera, é um amor que espera. E assim era Abraão, amado. Glórias a Deus. Vamos ao outro ponto, é o nascimento de Isaac. Promessa cumprida no tempo certo. No tempo certo, amado. Não fuja, não tome atalho. Creia somente no tempo certo. As promessas irão se cumprir. O impossível acontece quando a esperança humana acaba. Acredito eu aqui, amado, que a maioria de nós, os ouvintes que estão nos ouvindo, amado, já passou por isso. Tentei, minha esperança se foi. Mas foi me dada uma oportunidade de entregar na mão do Senhor. E quando fazemos isso, amado, o milagre acontece. A bênção chega. Quem não se lembra aqui, amado, uma ilustração que tem aí, as pegadas na praia, ou a pegada na areia. Olha que interessante, amado, duas pegadas, ou melhor, 4 pés, andando, o homem Deus, andando, conversando, ministrando. E quando chegou no momento difícil do homem, o homem olhou para trás, não viu mais 4, mas só viu 2. Aí o cidadão vai questionar, vai murmurar, vai reclamar, mas por quê? No momento da dor, no momento de desespero, no momento da agonia, amado, não deixa o medo, não deixa o que você está passando tirar o agir de Deus da tua vida. Não deixe. Abraão, amado, entendeu isso. Abraão entendeu isso. Não deixe
E a ilustração vai nos dizer, amado, que esse homem olha para trás e começa a reclamar. Aí Deus chega para ele: não, meu filho, aquelas pegadas não é tua não, aquelas pegadas é minha. Quando ficou difícil, quando ficou complicado na tua vida, eu te botei no colo e eu vim te carregando, eu estou te carregando. Creia, amado, creia nas promessas. Lição que aprendemos é que quando Deus promete, Ele cumpre no tempo perfeito. Ele cumpre. Vai. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Só que aí, amado, diante da promessa cumprida na vida de Abraão, temos ali o sacrifício de Isaac, a entrega total. Amado, as promessas do Pai em mim na tua vida ainda verdadeiramente não se cumpriram. Sabe por quê, amado? Por causa de um detalhe simples, um detalhe fácil de se resolver, mas também ao mesmo tempo uma tempestade em nossa mente, em nossa vida. O quê? A entrega total na obra do Senhor. Se entregar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. É para quê? Para louvar? Eis-me aqui. É para quê? É para limpar a igreja? Eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui não é somente de boca, mas é de boca, alma, coração, corpo, mente, cabelo, que tiver. Senhor, eis-me aqui. Entrega total. Abraão entrega o que mais ama, confiando que Deus é mais que, confiando que Deus é maior que a promessa. Amado, preste atenção nisso aqui em nome de Jesus, amado. Se você tem pedido e Deus tem te prometido, amado, não se esqueça, pelo amor de Deus, que Deus é maior que essa promessa. E o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus ainda tem preparado para o seu. Não desanime, não pare, não se alegre tanto com essa promessa que está sendo realizada na sua vida, mas louve a Deus e acredite que promessas maiores estão por vir sobre a tua vida. Louve e glorifique. Aqui, amado, nessa passagem aqui, Gênesis 22, sabemos dessa história, que Abraão vai lá, o Senhor chega para Abraão: Abraão, olha, precisa examinar teu coração, cumprir a promessa da tua vida, mas parece que tem alguma coisa aí diferente. Parece que tem alguma coisa atrapalhando, ou querendo atrapalhar o meu relacionamento contigo. E o que é, Senhor? É o seguinte, olha, pega teu filho, o filho da promessa, poderia ser Ismael. Ismael não era a promessa. Aí pega teu filho da promessa, vai para o monte que eu vou te mostrar. Vai para lá. E que nos chama a atenção, amado, olha só isso aqui que lindo, amado, o relacionamento com Deus, amado, faz com que a nossa fé seja ativada e avivada dia após dia. Abraão está andando, amado, quando chega de frente ao monte, Abraão olha para os moços dele e fala: ficai-vos aqui, que eu e o moço iremos, adoraremos, sacrificaremos e voltaremos para vós. Eita glória, para quem entende um pouco de português, amado, quando fala isso, iremos, isso significa o quê? Que não é só uma pessoa, mas é mais de uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, eu sei que é mais de uma. Iremos, sacrificaremos e voltaremos. Olha que fera, amado, olha que alegria, olha que confiança, olha que relacionamento. E quando está na caminhada de Abraão e Isaac, amado, subindo o monte, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas está faltando um cordeiro para o sacrifício, cadê? O relacionamento com Deus, amado, vai dizer o que, filho? Não te preocupa, que o cordeiro vai ser você. O cordeiro vai ser você que vai ser morto e vai entrar no sacrifício lá. O relacionamento com Deus, amado, não diz isso. O relacionamento com Deus diz assim: olha, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Aprenda a confiar. Abraão já estava ensinando a ele lá a confiar em Deus, amado. Será que temos ensinado nossos filhos a confiar em Deus, amado? Através da nossa caminhada, através do nosso relacionamento com Deus? Será? E assim, amado, quando chega lá, sabe
sabemos que Deus entra com providência, mas em Hebreus 11, amado, 18, vai nos dizer que Abraão, amado, acreditava tanto no seu Deus, amado, que ele entendia, ele confiava de que esse Deus, se ele cortasse, se ele matasse o seu filho, Deus era poderoso para trazer ele de volta. Oh, aleluia! Tenha esse relacionamento com seu Deus, amado. Lição que aprendemos é: Deus não quer tomar nossas bênçãos, Ele quer ser maior que elas em nossos corações. Não desanime, não pare pelas bênçãos que você tem recebido, mas deixa Deus ser maior do que elas na sua vida. Não pare. Damasceno, mas a promessa já se cumpriu. Tem maior promessa para se vir. A maior promessa que temos, amado, não é a de casa que podemos ganhar, não é o carro, não é, aleluia, o corpo físico sadio. Não, a promessa maior que temos, amado, é o quê? É a nossa salvação para ir morar no céu, amado. Então, enquanto essa promessa não se cumprir na minha e na tua vida, mantenha um relacionamento com Deus, continue com a tua fé, continue perseverando. E quanto mais você caminha com Deus, amado, mais Deus vai te abençoando, vai te fortalecendo e vai te mostrando que o céu está logo ali. Que o céu está logo ali. Amém? Final do legado da vida de Abraão. Abraão morre sem ver tudo cumprido, mas deixa um legado que atravessa gerações. Amado, se você ainda, se chegar o seu dia, se a sua ceia for chamada, vem meu filho, sobe, e você não vê as promessas sendo se cumpridas, amado, não te preocupa, porque Deus ainda continua abençoando os seus aqui na terra, amado. Deus continua abençoando. O que importa é que você alcançou a maior bênção. O que importa é que você alcançou a maior vitória. Aleluia, a lição que aprendemos é: fé verdadeira pensa além da própria vida. A fé verdadeira move, a fé verdadeira, aleluia, age em nosso favor ou através de nós para alcançar o sobrenatural de Deus. Precisamos a isso, amado. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime dele creia que ele pode, que ele ainda opera milagre, que ele ainda abençoa. Mas eu estou falando muito isso, estou falando muito aquilo. Não olha para isso, amado, em nome de Jesus. Olha para a palavra de Deus, que Deus tem grandes coisas para realizar na minha e na tua vida. Para encerrarmos, amado, como é que está seu relacionamento com Deus? Como que está o meu e o seu relacionamento para com Deus? Se não estiver, amado, bom, conserta hoje. O olheiro está na casa. Você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, o olheiro ainda está presente. Aleluia. A olharia ainda está trabalhando. Para quê? Para nos refazer. Para quê? Para nos tornar um vaso novo. Para quê? Para receber o que o Senhor tem prometido. Para quê? Para viver uma nova vida. Para quê? Para viver uma novidade de vida. E somente o olheiro pode fazer isso na nossa vida. Nenhum homem, nenhum ser da face da terra pode, amado. Mas Deus, que é o autor da nossa vida, Ele está pronto para fazer, para nos refazer para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que você possa criar esse relacionamento com Deus. Que Deus verdadeiramente possa mostrar para você que Ele ainda opera milagre, que Ele ainda está de braços abertos em teu favor. Mas tenha cuidado, porque Deus é justo. Deus é justo. Faça a obra dele, que Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém?